Lobo crítico na área. Se você ainda acha que eleição se ganha só com discurso ideológico, preste atenção nisso. Eleição se ganha no bolso do eleitor. E quando o bolso aperta, o voto muda. Hoje nós vamos falar sobre Nordeste, São Paulo, Minas, Rio e sobre a fragilidade real do projeto eleitoral de Lula para 2026. Porque a pergunta não é se o cenário mudou. A pergunta é: o que está ruindo por trás da narrativa? O vídeo a seguir traz uma análise estratégica importante. Lula pode não repetir no Nordeste o desempenho que teve em 2022. E isso, para quem entende matemática eleitoral, é enorme. Em 2022, o Nordeste foi decisivo, mas agora o argumento central é claro. A economia que aparece nos números oficiais não é a economia que o povo sente no mercado. A eleição, meus amigos, não se ganha com gráfico de bolsa, se ganha com carrinho de compra. O que acontece no Nordeste? Vocês podem me cobrar aqui que eu vou voltar. O Lula não repete o desempenho dele no Nordeste. Opa, foram 3 milhões de diferença. Não repete, vocês podem me cobrar. A não ser que o Flávio seja uma catástrofe. Então, mas aí, não seria interessante o Flávio ter um vice da Bahia, por exemplo? Não adianta. Não adianta? Não adianta, eu vou te explicar por quê, ao meu ver. Porque se você pega um vice da Bahia, não traz voto em Pernambuco, no Ceará, não traz voto em lugar nenhum. Você traz um pouco de voto na Bahia. Perfeito. Lógico, a Bahia é um estado importante, mas aí eu preferiria, eu preferiria tanto para Lula quanto para Bolsonaro, dizer a eles, pegam de Minas, né? Que o colégio é maior. Claro. Desse raciocínio. Agora, o que eu vejo, por que eu vejo que no Nordeste ele não repete? Porque ele não conseguiu entregar o que fez ele ganhar a eleição. Isso assim, existe a economia que está bombando, mas não é a economia real. Qual é a economia real para 80%, 85% dos brasileiros que ele entende como economia? Comida. É o supermercado e o consumo. Hoje ele não consegue financiar, que está caríssimo, e o supermercado está caro. Então não adianta dizer, está batendo recorde de emprego, o dólar caiu, a bolsa bateu daqui a pouco, não sei quantos mil pontos, certo? Isso não é economia real. Claro. A economia real para 85% da população é supermercado e consumo. E ele ganhou principalmente no Nordeste, porque as pessoas votaram nele acreditando que trocaram o carro, trocaram o celular, reformaram a casa, viajaram de avião, certo? E tudo isso não aconteceu. Não aconteceu. Então, não é que discorda de mim que a Bahia está uma merda para a população, é que a análise era que não concordava com isso. Tá, não, porque a Bahia está mostrando números que está uma porcaria. Plenamente com você, a situação está difícil para ele lá. Sim. Ele não vai repetir, nem Bahia e Ceará. Isso pode mudar a eleição, me parece. E tem mais um detalhe, Bahia e Ceará, anotem o que eu estou falando para vocês. Por favor. Nas últimas eleições, eles tinham governadores em torno de 70% a 75% de aprovação. Se tinha um Rui Costa, tanto na eleição quanto na reeleição dele, com 70% a 75% de aprovação. Você tinha um Camilo Santana, com 70% a 75%. Hoje vocês têm os dois governadores deles de 55% a 60%. É um outro patamar. É outra coisa. Não estou botando culpa neles também, pode ser um desgaste, certo? Fora que na Bahia vai vir o ACM Neto, de novo, vem mais encorpado, agora ele vem com o Ângelo Coronel, que parece que brigou lá, e no Ceará, o candidato que está liderando as pesquisas é da oposição, que é o Ciro Gomes. Caramba! Então, quer dizer, eu vejo assim que o Nordeste, ele vai precisar crescer. Em São Paulo, Minas, ele vai precisar crescer. Rio, ele vai precisar crescer. Senão ele vai ter dificuldade. Estratégia pura. Cláudio Caivano. Na eleição de 22, Murilo, vocês apontaram a vitória do Lula, certo? Certo. E aí você está dando exemplo em relação a Nordeste e Minas Gerais. Em 22, eu tenho a minha percepção, mas não vou te contaminar com ela. O que foi mais preponderante para a vitória do Lula em 22? O Nordeste ou Minas Gerais? São Paulo. Bolsonaro perdeu a eleição em São Paulo. Em Minas Gerais ele também perdeu. Não, só que em Minas ele diminuiu a diferença. O Zema trouxe a diferença para 2 pontos. Foi o melhor desempenho, pegando a Aécio, de todas as eleições, foi um desempenho maravilhoso. Ao meu ver, o Bolsonaro perdeu a eleição no estado de São Paulo. Se ele abre os 16%, 18%, ele ganhou com 10%. Tem razão. Quer dizer, se ele abre 8% a mais em São Paulo, não tinha Nordeste para recuperar esses votos. Claro. E nessa configuração, você não acha que hoje está diferente? Hoje está diferente, desde que o Tarcísio ajude o Flávio. Okay. A pergunta que vai ficar no ar, que eu tenho, é o seguinte: o Tarcísio, a hora que ele abraçar
muito a campanha do Flávio, ele perde um pouco. Claro. Ele abraçará? Perde apoio político, você fala, né? Não, apoio político e voto. Claro. Certo? Porque daí ele se torna de um candidato, certo? Agora, ele fará isso? Não fará isso? Pro Jair ele fez. Boa pergunta. Certo? Agora, fará pelo Flávio? Essa é uma interrogação. Mas isso é suficiente para comprometer uma campanha, uma vitória do Tarcísio? Não, do Tarcísio não, mas pro Flávio pode ser. Claro. Não, eu sei, ele perde um pouco. Isso. Mas esse que ele perde não seria o suficiente para ele ser derrotado numa... Ao meu ver, hoje não. Ok. Hoje não. Usa aí, Rio de Janeiro, como é que você enxerga apoio ao Flávio, já que ele é de lá, ou ele vai ter O problema? Rio de Janeiro, nós temos uma situação... Esses são os 3 maiores colégios eleitorais, não No te Rio de cortando. Janeiro, nós temos uma situação muito engraçada. Pelas pesquisas, nós temos um candidato muito favorito. Dos 3 estados, é o mais favorito de todos, que é o Eduardo Paes. Ao mesmo tempo, o bolsonarismo ganhou todas as eleições lá com uma margem boa. Certo? Como ficará o Eduardo Paes? Ele também vai para o confronto com o bolsonarismo, para puxar Lula? Ou ele vai também Tirar o pé um pouco. tirar o pé um pouco? Gente, Então, isso assim, é muito interessante. fantástico. Quer dizer, Muito então, interessante. só porque você tem o interesse do Eduardo Paes, tem o interesse do Lula, tem o interesse do Flávio, tem o interesse de todos os candidatos. Então é muito difícil, é muito parecido com a situação de São Paulo. É. Para você, como que eles vão agir? Ah, no palanque eles estão, mas não pedem voto para ninguém. Eu tiro foto, mas é só foto. Claro. Se foto qualquer coisa foi inteligência artificial e eu não sabia. Eu não sabia. É. Exatamente. Então, são coisas assim que ficam. Mas o Rio de Janeiro, eu vejo desses 3 estados, o mais estável. O mais estável. Aonde o Flávio teria que crescer para ganhar a eleição é em São Paulo, certo? Minas, a grande preocupação do PT. Por quê? Não tem candidato. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Muito interessante. A situação do PT é muito difícil e um dado mais difícil para vocês ainda. Tá? Se o Zema for candidato a presidente, vai ficar mais difícil ainda. Uhum. Porque os votos do Zema, somando com os do Flávio, pode ter certeza que vai chegar a 60% dos votos no primeiro turno. Caramba. E aí eles vão ter que reverter o segundo. Muito. E daí o cara que votou no Zema, que bateu no Lula a campanha inteira e apanhou do Lula a campanha inteira, como é que esse eleitor vai para o Lula? Claro. Quer dizer, então, assim, o Zema, ao meu ver, ele é uma peça fundamental dessas eleições. Murilo, genial. Desculpa a brincadeirinha. E o Lula quer o Rodrigo Pacheco para ser olha que candidato. maravilha. Tomara. Que show! Só que, burrice. vamos lá, é uma coisa aqui que ninguém fala, mas merece ser falado. O Kassab pôs o Matheus Simões no PSD, que é o candidato do Zema. Pôs no PSD. O Lula quer o Rodrigo Pacheco. Que partido que ele é? PSD. PCZ. O Alexandre Silveira, que é ministro, que partido que ele é? Também. Como termina essa história? Como fica? Com a melhor frase em toda a política. A dúvida não é se alguém vai te trair, é quando vai te trair. O Kassab ganhando, né? Kassab põe ovos em todas as cestas, alguma galinha vai Entendeu a dar. dificuldade de Minas? Muito. Ele vai tirar o governador ou ele vai tirar os dois? Claro. Murilo, um prazer ter você aqui. Volte sempre. Vamos te incomodar muitas vezes quando a tua agenda permitir. Murilo da Paraná Pesquisas, a gente vai num rápido intervalo e já voltamos. O Nordeste pode continuar sendo forte para o PT, mas repetir a diferença de 2022 não é automático. A política não vive de passado, vive de percepção presente. Se o eleitor sente que a promessa não virou realidade, ele muda, e muda rápido. A eleição pode não ser decidida no Nordeste, pode ser decidida em São Paulo e em Minas. E quem errar o cálculo estratégico, perde. Se você gosta de análise fria, estratégica e sem ilusão ideológica, já sabe. Inscreva-se no canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com quem precisa entender o jogo real do poder. Aqui é o Lobo Crítico. A política se analisa com números, não com torcida.